Os açorianos vieram para cá no século, para o sul, para o norte do Brasil, eles foram no século XVII e foram ao longo daquele século cerca de 6.000 açorianos, entrando pelo Maranhão, a Amazônia, o Amapá, e no século seguinte eles vieram aqui para o sul do Brasil. Isso tudo era um plano do governo português exatamente para expandir as fronteiras, né? E a diferença daquela ocupação do norte para a ocupação do sul é que aqui vieram em famílias constituídas, por isso era chamada de imigração dos casais, por isso que Porto Alegre foi chamado de Porto dos Casais, que foi fundado pelos casais açorianos. Então aqui entre 1648 e 1653 chegaram cerca de 6.000 pessoas. Santa Catarina tinha uma população ínfima, basicamente de vicentistas portugueses vindos da província, ou melhor, da capitania de São Vicente. Quando os açorianos chegam aqui, eles encontram uma natureza propícia e acabam começando a produzir muita farinha de mandioca, e vão instituir o engenho de farinha tal como nós temos hoje, que é inspirado nos moinhos de trigo dos Açores, e também vão instituir toda a sua cultura. Entre essas manifestações, a mais importante, que é a Festa do Divino Espírito Santo. A Festa Divina, apesar de ter começado em Alenquer, perto de Lisboa, em Portugal, se expandiu para os Açores. Todas as freguesias dos Açores fazem Festa do Divino, a tal ponto que a segunda-feira da festa de Pentecostes é feriado nos Açores, é o dia da autonomia. Todas as colônias açorianas fazem pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. E aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, especificamente no município de Florianópolis, são 14 festas. No litoral dá mais de 30 festas do Divino. Então, com certeza, assim, é a marca mais forte da presença açoriana, é a Festa do Divino Espírito Santo, que aqui em Florianópolis acontece entre maio e setembro. Santa Catarina foi fundada, a primeira vila em Santa Catarina é São Francisco do Sul, de 1665, pelo Manuel Lourenço de Andrade, um português, meu 14º avô. Depois, aqui em Santo Antônio de Lisboa, apesar de ter sido dado terras para o Padre Mateus de Leão, foi o Manuel Manso de Avelar, que é meu 12º avô, que começou a ocupação de fato, né? E quando os açorianos chegam, era uma população mínima. A ilha, quando chegam os açorianos, tem 400 e poucos habitantes. Chegam 6.000, né? Então isso foi um aumento tremendo da população. Então os açorianos acabam tomando conta, digamos assim, mas isso é importante lembrar que eles não são como outras etnias, como os alemães, por exemplo, que vão para uma terra com outro rei, outra lei, outra religião, outra língua. Eram pessoas transportadas dentro do mesmo império, portanto tinham o mesmo rei, a mesma lei, a mesma língua. Então eles acabam assimilando facilmente, sendo assimilados facilmente nessa população, e como eram maioria, né, acabam sendo aqueles que mais vão despontar. Da minha ascendência, eu tenho essa ascendência portuguesa do continente, mas a maior parte da minha ascendência vai ser dos Açores. Eu tenho ascendência de 6 ilhas dos Açores, das 9. Quando eu vou lá nos Açores, até eles dizem, engraçado, és mais açoriano do que nós, porque eu sou de uma ilha só, e tu vens de 6. Né? Porque os açorianos chegando aqui, no início do século XIX, eles ainda diziam de onde eram seus pais, na hora de batizar o filho. O avô é da ilha tal, a avó é da ilha tal. Nós tivemos aqui em Santo Antônio de Lisboa gente de todas as 9 ilhas dos Açores, e da Madeira também, e chegam ao final do século XIX esquecendo essa ascendência. Já não lembro que são açorianos, mas mantém a cultura. A minha avó, mãe do meu pai, ela contava muitas histórias de bruxa, né, histórias que vieram dos Açores. A minha avó, está com 89 anos, ela ainda conta histórias de bruxa também. Então o imaginário permaneceu, apesar de não dizerem mais, não usarem a terminologia açoriano, eles falavam dessa cultura e vivenciavam essa cultura principalmente, né, através das várias tradições, né, tanto religiosas quanto tradições do trabalho na roça, né, da forma de fazer as coisas, né, na nossa farinha de mandioca, que é tão fina, para lembrar a farinha de trigo dos Açores. A minha tese de doutoramento, eu trabalhei com os dados demográficos de Santo Antônio. Peguei assim cada batizado, casamento, óbito, e fui contando, né, pegando qual ilha vinha, e aí de fato descobri que veio gente de todas as ilhas, e ela se chama Nós Não Somos de Origem, porque era assim que meu avô dizia. Meu avô dizia,
nós não somos de origem. Minha avó era bem clara, parecia ser de origem, mas nós não somos de origem, porque isso em Santa Catarina, durante muito tempo, ser de origem era ser de origem alemã ou italiana, basicamente, né? E as outras etnias europeias. Os açorianos não eram considerados de origem. Então aqui na ilha nós vamos ter dois sem origens: os açorianos, porque esqueceram dessa memória, e os africanos, porque todo mundo dizia que eram descendentes de escravos, embora nem todos, alguns já chegaram livres aqui. Então os sem origens da ilha são os africanos e os açorianos, e que são a maioria da população. Aqui em Santo Antônio de Lisboa, no século XVIII, 75% da população livre era açoriana e 20% da população total era de origem africana. Então é interessante que a população numericamente mais importante na ilha diziam que não tinha origem. Sim, os manezinhos estão em extinção. Para teres uma ideia, quando eu nasci, em 69, em 70, a ilha tinha 100 mil habitantes. Só nesse século XXI, a ilha já ganhou 100 mil habitantes. Ela hoje está com passando de 410 mil habitantes. Então, houve de fato uma grande transformação populacional e os chamados nativos, manezinhos, estão em extinção, mas estão numericamente se tornando menor, né? Mas de fato a festa do Divino, como é aqui de Santo Antônio de Lisboa, a gente procura fazer com que ela seja o momento do encontro entre essa religiosidade açoriana e a cultura da ilha de Santa Catarina, porque é algo impressionante a força que tem a festa do Divino Espírito Santo. A bandeira do Divino, a coroa e o cetro, elas já saem pela comunidade, já saíram há 3 meses, né? Então as pessoas acham que a festa do Divino, tem gente que vem aqui no dia da festa vê a pompa do cortejo e tal, e acha que a festa do Divino é só isso. A festa do Divino está na rua, a bandeira, a coroa e o cetro já estão na rua há mais de 3 meses. E cada noite uma novena numa casa, novenas em latim. A bandeira percorre todas as casas e a emoção com que as pessoas recebem a bandeira, né? O choro, as promessas pagas que as pessoas aproveitam para dar fitinhas para a bandeira do Divino, né, em promessa. A gente vê pessoas que não têm dinheiro para botar na coroa, coloca ovo, né, ela coloca o que ela tem, né? Então a força que eu vi nos Açores da festa do Espírito Santo, eu vejo aqui. Então ela tem de fato a festa do Espírito Santo tem essa força de unir as pessoas e de fazer com que elas se percebam como pertencentes a uma etnia, como ligadas atavicamente a alguma coisa que vem lá dos Açores. E como eu disse, que em Portugal o continental não tem mais praticamente, né? Então ficou realmente como uma marca açoriana o culto ao Divino Espírito Santo. A mensagem da festa do Divino lá, quando Joaquim de Fiori, que foi um padre franciscano lá do tempo de São Francisco, dizia que a idade da humanidade a humanidade se dividia em 3 idades. A idade do pai, que foi a idade do Antigo Testamento, que era do patriarcado, da autoridade. A idade do filho, que foi a do colegiado, em que ele convida os seres humanos para estarem com ele. E a idade do Espírito Santo, que ele dizia que estava para começar, que era a idade em que todos seriam iguais. E que a festa do Divino é isso, quer dizer, um pobre pode ser rei, né? E então é a festa da solidariedade. A gente vê lá nos Açores as pessoas na véspera da festa, cada um com um pedacinho de carne, pão e vinho, porque o lema da festa divina é que na noite do Espírito Santo nenhuma mesa sem pão, vinho e carne. Então é a festa que fala da solidariedade. Antigamente aqui era quando o pobre comia arroz, comia carne, né? Então a festa divina sempre foi muito aguardada, né, nesse sentido, quer dizer que a festa é da solidariedade, é a festa em que as pessoas se reúnem e celebram a solidariedade e a igualdade entre os homens, porque de fato qualquer um pode carregar a coroa, né? Não é só a elite, não é só aquele que tem posses. Então acho que o grande legado dos açorianos é esse legado da solidariedade, da hospitalidade, né? O açoriano sempre recebeu muito bem os estrangeiros, a tal ponto que o estrangeiro que chegava aqui sempre casava com as filhas as moças melhores, as mais casadoiras, né? Ele sempre casava. Então o açoriano sempre recebeu muito bem, sempre acolheu muito bem as pessoas, né? A tal ponto que chegou aqui já começam a se misturar, né? Já vão se misturar
com os índios, em algum lugar que ainda tinha indígena, eles logo se juntam, com os africanos, com as outras etnias. Então é uma etnia que não tende a se fechar em si, mas se abrir. Isso é a grande marca, a tal ponto que chega num determinado período até a dizer que não lembrar mais que é açoriano.